Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe. E hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de fevereiro, nós estamos aqui na nossa meditação diária, graças a Deus por isso, né? E nesse mês nós vamos fazer nossa meditação com um pouco de diferença, tá? Nós vamos ter uma temática. E essa temática é sobre a vida. A vida que nós conhecemos, a vida que a Bíblia nos fala. E já de antemão, eu quero dizer a vocês que a Bíblia, ela tem várias traduções, mas isso não quer dizer que ela não é a palavra de Deus. Ela não é inspirada, né, pelos os pensamentos, né, divino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E para chegar no português, ele sofre, sabe, algumas modificações. Que isso não altera o fundamento, não altera a inspiração de Deus. Exemplo, quando a gente fala de vida, quando a Bíblia fala de vida, em alguns versículos ela vai falar vida, e ela vai dando continuidade. Mas se a gente vai para o grego, se a gente vai se aproximando lá do original grego, a gente vai ver que no grego, com a palavra vida, existe três formas deles expressarem vida. E aí a gente tem vida zoe, vida psique e vida física, corpo, onde a gente apalpa. Então, muitas vezes a Bíblia vai falar vida sobre a vida zoe, a vida vai falar vida sobre o psique, a vida da alma, e a Bíblia vai falar vida sobre a vida física, se tratando de saúde. Amém? Então, sobre isso tudo a gente vai falar no mês de fevereiro, que é o fundamento disso tudo, qual é a vida que o Senhor está falando de determinadas ações. Porque muitas vezes isso traz confusão na vida das pessoas, sabe? Até daqueles que conhecem um pouco mais a Cristo, através das Escrituras, e aquele, né, que pouco conhece. E muitas vezes a gente acaba falando tantas coisas, e é sobre isso que a gente vem, através da nossa meditação diária, trazer um pouco para vocês. Mas antes de tudo, a gente vai fazer ao contrário, nós vamos orar e depois nós vamos trazer a meditação. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de fazer aqui esse vídeo, Pai, para que haja fundamento, que haja consolidação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor abençoe aqueles que vão assistir esse vídeo de uma forma sobrenatural, assim também como o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Espírito Santo, nos dá entendimento, nos dá, Senhor Deus, a inspiração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E a nossa temática de hoje não é sobreviver, é viver a vida de Deus. Não é sobreviver, é viver a vida de Deus. Muitas vezes a gente está neste mundo, a gente está caminhando por esta terra e a gente tem a sensação de sobrevivência. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho que viver a vida de Deus, eu vou viver o melhor desta terra. Eu vou tomar posse daquilo que o Senhor trouxe para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, tudo em que eu estou inserido. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 10, para a gente fundamentar isto, que diz assim, João 10, 10, que diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E agora eu quero que você preste bastante atenção na parte B desse versículo, que diz assim,
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quem veio para que a gente tenha vida e vida em abundância? O Senhor Jesus. Senhor, Jesus, ele não só veio para sacrificar sua vida e morrer na cruz em favor do nosso pecado, mas ele veio também para nos dar vida. E como é que eu tenho vida em Cristo Jesus? Aceitando o sacrifício dele na cruz e crendo que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu estou falando do homem Jesus. Como homem, ele precisou do Pai para o ressuscitar. Por quê? Porque ali naquele momento, ele era como uma ovelha levada ao matadouro. A ovelha do sacrifício. Então, se ele se ressuscitasse, e condições para isso ele teria, mas se ele ressuscitasse, ele deixaria de ser a oferta. Amém? Então, ele aqui no versículo 10, capítulo 10, o versículo 10, na parte B, ele diz assim: e eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. E essa vida que ele nos fala, essa parte aqui, ó, sinaliza essa parte aqui, ó. Vida. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Em algumas Bíblias não tem essa segunda vida, mas tenha em abundância, ou com abundância, está falando da vida anterior. E essa vida aqui, no grego, se chama Zoe. Isso. E, pastor César, o que significa Zoe? Zoe significa vida espiritual, vida no espírito. Essa é a palavra, o significado da palavra Zoe. Outra referência também é lá em 1 João, você vai lá na frente, 1 João 5,11. 1 João 5,11, que diz assim: e o testemunho é este, 2 pontos, que Deus nos deu a vida, sinaliza a vida de novo aí. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Ora, e quem é o Filho? Jesus Cristo. E essa vida que é o próprio Jesus, ele nos deu. E essa vida mora em nós. Uma vez que essa vida mora em nós, ainda que a gente esteja aqui caminhando na terra, cumprindo os nossos propósitos, a gente tem que viver essa vida. A gente precisa viver, não sobreviver, mas viver essa vida. E uma vez que a gente vive essa vida, a gente vive em abundância. Uma vez que eu vivo essa vida de Deus na vida psique de meu irmão, essa vida eu vivo em abundância. E o Senhor nos convida para viver a vida dele em abundância. Porque essa vida foi dada. A gente não merecia essa vida. Essa vida a gente não fez nada para tê-la. Mas o Senhor nos deu. E por ele nos dar, seria pecado a gente não vivê-la. Porque uma vez, quando o Senhor forma o jardim do Éden e coloca o homem no jardim do Éden, ele diz assim, ó, de toda a árvore do jardim vocês comerão. Estão à sua disposição, mas somente uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Ora, uma vez que eu tenho toda a liberdade de comer todo o fruto da árvore, e o único fruto que não deveria a única árvore que eu não deveria tocar e o fruto que eu não deveria comer, eu vou e como, é porque eu virei as costas para aquelas que eu poderia fazer. É igual um marido que é casado. Uma vez que o marido que é casado, ele decide se prostituir com a meretriz, ora, se ele é casado é porque ele tem uma esposa. E se ele decide tocar naquilo que não o pertence, é porque ele virou as costas para sua esposa. E vice-versa, a esposa virou as costas para o marido. E aí eles decidem.
Então, é justamente isso. Se eu decido não viver essa vida em abundância, essa vida zoe que Deus me deu, então eu estou virando as costas para Cristo. Estou virando as costas para Jesus. E isto é pecado. Então, a partir de hoje, comece agora a dizer ao Espírito Santo, me ajuda a viver essa vida em abundância, essa vida zoe, essa vida que o Senhor me deu, sabe? E, pastor, como é que eu consigo viver essa vida? Examinando as Escrituras. Porque só ela tem a orientação de como você deve viver essa vida. E começa onde, se você matava, não mata mais, se você roubava, não rouba mais, se você mentia, procure não mentir mais, se você tem pensamentos ilícitos, procure não mentir mais, procure não ter mais. Por isso que a gente precisa viver em comunidade, por isso que a gente precisa, sabe, congregar, porque a vida congregacional que vai trazer isso em nós. Porque nós fomos criados para não viver sozinho. Olha o que o Senhor diz. É bom que o homem não esteja só. E não é só uma questão de relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. É uma questão de estar juntos. Sabe? Não é bom que o homem viva só. Então, eu como cristão, como filho de Deus, eu faço parte de uma família. Eu não sou órfão. Eu não sou adotado, eu faço parte de uma família. E nessa família eu tenho irmãos. Amém? E que neste dia a gente venha pensar sobre isso. E viver a vida, não somente sobreviver, acordar cedo e mais um dia. Não. Glória a Deus. Que belo dia! E hoje eu vou ter a oportunidade de viver a vida em abundância, a vida de Cristo. Não, vou sobreviver. Não. Você não deve pensar assim. Você, como filho de Deus, filha de Deus que você tem que acordar, respirar fundo o ar que o Senhor lhe proporcionou. Começa por aí, fazer a sua meditação e agradecer. Obrigado, Senhor. E fazer o seu devocional, entregar a primícia ao Senhor. E obrigado pela oportunidade de viver a sua vida. E que hoje eu venha a ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, aonde você está inserido, em casa, no trabalho. Que hoje eu venha servir com abundância. Amém? Esse é o fundamento da vida de Cristo. E amanhã nós vamos meditar mais um pouco mais sobre isso, sobre esses fundamentos da vida zoe. E a gente vai falar todo mês de fevereiro sobre isso. Espero que você esteja aqui comigo. Amém? Agora eu vou fazer um pedido a você. Quando você assistir, quando você ouvir, sabe, esse devocional que tem a temática, com essa temática vida, curta aqui, comente o que mais, que chave você pegou nesse devocional. E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos lá assim, vamos fazer uma meta de 5 pessoas. Compartilhe com 5 pessoas no seu direct. Pessoas que precisam, sabe? Estão desmotivadas e precisam ouvir essa mensagem. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde e que tenha um ótimo dia na tua presença. Em nome de Jesus. Graça e paz.